Olá, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a esse culto. Esse é mais um culto promovido pela Igreja Batista da Capunga, junto com as suas congregações em Areias, em Nova Tiúma e no Janga. Eu gostaria de dizer que você é muito bem-vindo a esse culto, você que nos acompanha no rádio ou na internet, que Deus fale poderosamente ao seu coração e que você entregue o melhor do seu culto ao Senhor. Que você possa estar preparando seu coração para cada parte desse culto e cultuar o nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Por isso que Deus fale ao seu coração e que você seja ricamente abençoado nessa noite. Amém. Cantemos o hino de número 60 do Inário para o Culto Cristão. Aleluia, aleluia, gratos hinos entoai. Milhares de milhares a prestar-lhe adoração, descobrindo em sua obra vida, luz e salvação. Aleluia, aleluia, a Jesus rendei louvor. Aleluia, eternamente ao bendito Redentor, ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco nessa noite. Vamos fazer a nossa leitura bíblica. Ela se encontra lá em Colossenses, capítulo 3, versos de 15 a 17. Leiamos juntos. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela bênção da tua palavra e te pedimos, Senhor, que através dela o Senhor continue a falar conosco nesse culto que prestamos a ti. Pai Santo, que nós possamos te adorar com sinceridade nesse momento, nos livrando das distrações, Senhor amado. Que o Senhor não permita que nada venha tomar o nosso foco de estarmos aqui, Senhor Deus, prestando culto a ti. Senhor, que nesse momento nossos corações estejam voltados para ti e sejam sinceros, Senhor Deus, diante de ti. Que nós estejamos também, Senhor Deus, prontos a acolher aquilo que o Senhor certamente nos falará nessa noite. Pai Santo, assim recebe a nossa adoração,
É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Você também pode cantar com a gente. Cantarei teu amor para sempre. A alegria do Senhor é a nossa. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Bem, irmãos, chegamos ao nosso momento informativo e eu gostaria de iniciá-lo com uma pergunta. Você tem dedicado tempo à oração? De segunda a sexta, de 7 e 18 horas, a nossa igreja se reúne especificamente para exercitar esse que é um dos pilares da vida cristã, a oração. Nós nos reunimos através do Google Meet, mas outros pilares da vida cristã são a comunhão e o compartilhamento da palavra. Isso acontece também nos nossos pequenos grupos ao longo da semana. Os pequenos grupos acontecem em vários horários, eles acontecem ao longo de toda a semana e eles abrangem desde os adolescentes até os mais idosos. Então, se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, integre-se à igreja, venha ser cuidado e também cuidar. Falando em cuidar,
nós lembramos aqui especificamente do nosso grupo de conselheiros cristãos que tem atuado ao longo desse período de pandemia. Os nossos conselheiros estão à sua disposição, caso você precise conversar, caso você precise de aconselhamento, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp da nossa secretaria. Aliás, tanto a sala de oração pode ser solicitada por lá, pelo WhatsApp da nossa secretaria, pedindo o link, quanto a participação nos pequenos grupos pode ser solicitado por lá e também o aconselhamento pode ser solicitado por lá. O WhatsApp da nossa secretaria é 8199-435-7778. Além disso, meus irmãos, nós gostaríamos de lembrar dos nossos cultos que temos ao longo da semana. Lembramos aqui o culto de quarta-feira, que acontece às 20 horas e é transmitido pela Rádio Evangélica FM 100.7 e pelo YouTube. Após o culto, nós temos uma live de confraternização, de compartilhamento de informações e também de breve reflexão da palavra através do Instagram @ibcapunga. @ibcapunga. Após a live no Instagram, são liberados os links de inscrição para os nossos cultos presenciais. Os nossos cultos presenciais são dois. O Juventude Conectada, que acontece aos sábados, às 19 horas. Ele é o nosso culto da juventude, é o nosso encontro onde nós estamos ali reunidos e adoramos ao Senhor enquanto juventude da Igreja Batista da Capunga. Se você não pode estar lá, ele é transmitido também pelo YouTube, portanto participe, quer em casa pelo YouTube, quer estando lá presencialmente, participe, esteja cultuando ao Senhor junto conosco como juventude. Se você conhece algum jovem e gostaria de indicar a ele a participação, envie o link a ele, peça para que ele esteja acompanhando essa programação, esse culto abençoado e abençoador. Nós lembramos ainda o nosso culto presencial que acontece no domingo pela manhã, às 10 horas. O culto presencial tem o link liberado junto com o link do culto da juventude. Então, os dois links são liberados após a live de quarta-feira. Faça sua inscrição para o culto presencial da manhã. Ele inicia às 10 horas e é também transmitido tanto pelo YouTube quanto pela Rádio Evangélica 100.7. Lembramos ainda, meus irmãos, o culto noturno. Esse culto que nós estamos participando agora, ele inicia às 19 horas e é transmitido tanto pelo YouTube quanto pela Rádio Evangélica FM. Além de tudo isso, nós ainda temos os nossos ambientes de educação, dos quais você pode se inteirar durante a semana, entrando em contato conosco, mas também temos especificamente um ambiente muito especial da Escola Bíblica, que acontece nos domingos, às 9 horas, e é transmitida pelo YouTube e pelo Facebook da igreja, sempre ali nesse horário. São momentos de compartilhamento da palavra, de ensino e de aprendizado. Portanto, integre-se à vida da sua igreja. Se você deseja mais informações acerca dos ministérios ou informações diversas sobre a nossa igreja, acesse o nosso boletim. Ele está disponível no nosso site www.capunga.org.br ou no nosso aplicativo Igreja Batista da Capunga. Que Deus nos abençoe. Amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para te
Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Chegamos ao nosso momento de dízimos e ofertas, meus irmãos. Nesse momento nós iremos adorar ao nosso Deus através da dedicação dos nossos bens. Assim nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor e a nossa fidelidade a Ele, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos dado e com tudo que Ele tem nos abençoado. Assim nós louvamos e engrandecemos ao nosso Deus, que tem nos sustentado grandemente e através da fidelidade dos irmãos tem nos permitido honrar todos os compromissos que temos como igreja e ainda abençoar outras vidas com as mais de 500 cestas básicas já distribuídas. Lembramos aqui que além do direcionamento às cestas básicas, as ofertas também podem ser destinadas ao nosso plano do centenário. Esse momento tão importante na vida da nossa igreja, que são os 100 anos, será comemorado por nós, mas certamente nós precisamos nos preparar para ele. E por isso temos desenvolvido o plano do centenário, ao qual o irmão pode também destinar a sua oferta. Destinando tanto o seu dízimo quanto a sua oferta, nós pedimos que você envie o comprovante para o e-mail ofertas@capunga.org.br. Ao enviar o comprovante, envie também neste e-mail a destinação para a qual você dirige esse valor que você depositou em uma das 5 contas da nossa igreja. As 5 contas estarão aparecendo aí na sua tela. Por favor, tire print dessas 5 contas, tire uma foto, pause o vídeo e anote. Decida qual a melhor forma, mas não deixe de adorar a Deus com os seus bens. Esse momento é um momento do culto, porque é também um momento de adoração ao nosso Deus. Assim nós expressamos todo o nosso louvor a Ele, pelo que Ele nos tem dado.
Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele nos fez e faz. Senhor, nós te agradecemos em primeiro lugar, porque o Senhor tem levantado um povo generoso e fiel a Ti. Te agradecemos, Senhor Deus, porque pela contribuição do Teu povo, nós temos sido, Senhor Deus, abençoados e temos abençoado outras vidas. Senhor amado, nós rogamos a Tua misericórdia, Pai Santo, sobre a vida de cada um desses irmãos. Rogamos que o Senhor continue nos sustentando, Senhor Deus, porque se nós temos algo a entregar no Teu altar como dedicação dos nossos bens, é porque o Senhor já nos abençoou com esses bens. Assim, Senhor Deus, rogamos a Tua misericórdia sobre a vida dos nossos irmãos e rogamos que cada um deles possa ser suprido em suas necessidades. Ainda rogamos, Senhor Deus, por aqueles irmãos que estão passando por dificuldades financeiras. Rogamos, Senhor Deus, para que a Tua igreja seja uma bênção na vida desses irmãos, para que nós possamos alcançar esses irmãos com a graça de Cristo abençoadora, Senhor Deus, a graça de Cristo que alcança o homem inteiro. Assim, Senhor amado, tem misericórdia do Teu povo e faz-nos um instrumento de bênçãos em Tuas mãos. Nos ajuda, Pai Santo, a administrar os dízimos e as ofertas aqui enviadas para a honra e glória do Teu santo nome, através da direção do Teu Santo Espírito. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, com prosperidade, mas também com fidelidade e com um coração, Senhor Deus, sobretudo dedicado no Teu altar. Pai Santo, assim que toda a nossa vida sirva para Te adorar, sirva para Te servir, Senhor Deus, e para estar, Senhor Deus, em perfeita harmonia contigo, espalhando, Pai Santo, através de quem somos e do que fazemos, a Tua luz no mundo. É isso que nós rogamos por Tua graça, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória
Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje tivemos o nosso drive-thru da alegria. Foi uma bênção na vida da nossa igreja. Esperamos que tenha sido uma bênção também na vida de cada criança. Agradecemos ao Ministério de Educação da nossa igreja por realizar essa ação, uma ação belíssima e que pôde também matar um pouco da saudade, não é, que as nossas crianças têm da nossa igreja. E realmente foi uma bênção poder rever todos os irmãos, rever os seus filhos, e a gente espera sempre que o Senhor continue guiando cada um de vocês, continue mantendo, né, nos caminhos do Senhor, ensina ao menino o caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Isso é uma promessa da palavra do Senhor para as nossas vidas. E por isso eu gostaria de refletir com os irmãos no texto que Jesus fala lá em Marcos, no capítulo 10, do 13 ao 15. Convido você a abrir sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura desse texto, um texto tão rico em tantos ensinamentos que o Senhor tem a nos trazer e também tão abençoador para as nossas crianças. Vamos ler o que diz esse texto. Assim diz a palavra do Senhor: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo a verdade a vocês,
Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Que texto belo, né? Jesus mostra que para ele não há distinção, ele mostra como as crianças são especiais e principalmente ele nos mostra que precisamos ser como crianças se quisermos entrar no reino de Deus. No ano de 1902, o escritor Barrie, ele inventou o Peter Pan. O Peter Pan é uma história bastante conhecida por muitos dos nossos irmãos, a história de uma criança que não queria crescer e essa criança vai e termina indo para a terra do nunca, onde existem outras crianças que também não querem crescer, não querem passar por essa mudança tão radical da vida, que é sair da infância e entrar na vida adulta, uma vida de responsabilidades. E quando ele vai para essa terra do nunca, essa terra acabou inspirando também o cantor Michael Jackson quando fez o seu parque de diversões e chamou esse parque de diversões de Neverland, que é justamente essa ideia da terra do nunca, onde ali ele poderia ser criança, participar e fazer as coisas de criança. Mas a gente precisa ler esse texto com bastante clareza, percebendo os seus detalhes, para entender por que Jesus fez essa afirmação, por que Jesus disse tudo isso. E com certeza, crescer é algo complexo. As mudanças, as obrigações, os desafios, as exigências de uma vida adulta, são coisas que nem todo mundo ainda está preparado. E parece que na nossa geração a gente quer demorar ainda um pouco mais na casa dos nossos pais e a gente acaba vendo pessoas que vivem 30, 40, 50 anos e ainda moram com seus pais por diversos motivos. Sabemos disso, mas alguns é porque não querem crescer. Eu sei que você conhece alguém, como eu conheço alguém, que vive como se fosse uma eterna criança. Mas é necessário sim crescer, é necessário sim se desenvolver, e é necessário lembrar daquilo que a palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes, no capítulo 3, quando ele vai falando sobre o tempo. Há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo. Existe o nosso tempo quando éramos crianças, e depois o apóstolo Paulo vai dizer isso: eu fazia as coisas de criança quando era criança, mas agora que me tornei adulto, vivo, como um adulto, faço as coisas de adulto. E a gente precisa passar por isso. Mas tem algumas coisas que não podem sair da nossa vida, não podem sair do nosso dia a dia. E é isso que a gente vai então agora analisar esse texto, versículo por versículo, até entendermos aquilo que Jesus quer então nos ensinar através da sua palavra. O versículo 13 nos diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Aqui a gente encontra um paralelo entre as crianças e os discípulos. Talvez os discípulos pudessem achar que o correto a fazer era realmente segurar as crianças, porque as crianças elas têm comportamentos que são naturais dela, o comportamento de sempre estar brincando, às vezes chorando, Então, eles achavam que aquilo dali ia acabar incomodando Jesus. Isso acontece também com a gente. Às vezes a gente se afasta um pouco as crianças, porque a gente quer um momento mais sério, um momento mais de concentração. E os discípulos ali não é porque eles fossem sisudos ou pessoas amargas, não. É porque eles achavam que era o correto a se fazer. Viram aquelas crianças se aproximando, com certeza muito barulho vindo junto com elas, e começaram a dizer: o mestre está aqui, o mestre está ensinando, o mestre não gosta de barulho, e aí consequentemente acharam que ele não gostava de criança. E aí eles começam então a achar que todo esse sentimento de reverência que se tinha na presença de Jesus deveria ser mantido, afastando as crianças de perto de Jesus. E aí cada um deles vai tomar
essa posição, essa medida, não é, de não permitir que as crianças chegassem perto de Jesus. Só que Jesus, ele olha para essa situação e parece que não fica muito feliz com aquilo que está acontecendo. A gente percebe que no versículo seguinte, Jesus fica indignado. Mas tem um detalhe nesse versículo 13 que me chama muito a atenção, é que aqui parece haver um choque de gerações. As crianças querendo se aproximar de Jesus, seus pais querendo levar essas crianças para Jesus, e os discípulos, pessoas mais experientes que já estavam com Jesus, por não entender a forma das crianças de agir, de ser, ou até às vezes entender, mas não concordar, acabam por afastar essas crianças de Jesus. Nós temos que refletir sobre isso nas nossas vidas. Será que nós temos afastado a geração anterior a nossa, a Jesus, porque nós não concordamos com a forma de ser dessa geração? Nós, como igreja, precisamos pensar muito sobre isso, porque a igreja é um lugar das gerações, né? Nós temos desde de bebezinhos até os nossos queridos idosos. E são muitas formas de pensar, muitas formas de entender a vida, de perceber a vida. Pessoas com muita experiência e outros com nenhuma experiência, mas é o normal da vida. Então nós precisamos pensar, quando olharmos para esse texto, que os nossos conflitos de geração não podem afastar as pessoas de Jesus. Os nossos conflitos de geração não podem ser maior do que esse abraço, essa companhia que Jesus oferece a todos. Não é? Jesus não faz nenhuma acepção de pessoas e nem coloca essas crianças como sendo algo de menor valor, de forma nenhuma. Essas crianças eram tão especiais para Jesus quanto os adultos, quanto os discípulos, mas parece que os discípulos não entendiam isso. Será que nós hoje entendemos a importância das crianças? Será que nós hoje entendemos a importância dos adolescentes, dos jovens? Afinal de contas, são eles que vão substituir as gerações seguintes. O que nós estamos fazendo para formar neles o caráter de Cristo, e não para afastá-los, e não para tirá-los da presença de Jesus? Esse primeiro versículo nos mostra isso claramente, que a nossa geração, ou a nossa forma de entender as gerações, não pode nem deve se impor e nem afastar as pessoas de Jesus. Aquelas mães, aqueles pais tentavam trazer crianças para Jesus, mas os discípulos os repreendiam, né? E isso, essa barreira que é levantada aqui, todos nós temos que fazer o máximo para que ela não aconteça em nosso meio e não aconteça em nossa igreja. Que a nossa seriedade, que o nosso compromisso com Jesus, ele não se torne uma barreira para as novas gerações. Esse é o primeiro ponto que eu queria refletir e pensar com você. Que a nossa seriedade como discípulos de Jesus não afaste, não se torne barreira para as novas gerações. Isso fica muito claro nesse texto, e aí Jesus vai mostrar que realmente o que os discípulos estavam fazendo não agradava a ele. Jesus vai mostrar para a gente que ele é o elo de ligação entre as gerações. Jesus é esse elo de ligação que permite que todos nós possamos conviver, mesmo sendo de tempos cronológicos diferentes. Né? O texto começa dizendo para a gente, no versículo 14, que quando Jesus olhou, quando Jesus viu o que os seus discípulos estavam fazendo, ele ficou indignado. Né? E essa palavra no grego, ela é agnaktel. E esse
Agan, do início, né, dessa palavra aganactel, é muito. E actos é mágoa, né? Mágoa é similar, como se ele estivesse movido pela indignação. E aí, quando junta esses dois, e para formar essa palavra no grego, dá uma ideia de que Jesus está muito ofendido com aquilo que os discípulos estavam fazendo. Jesus estava muito insatisfeito com aquilo que os discípulos estavam fazendo. E o que é que eles estavam fazendo? Afastando as crianças, tirando as crianças da sua presença. Jesus mostra para a gente que ele é esse elo de ligação entre as gerações, e ele não fica contente com os seus discípulos porque eles estavam afastando aquelas crianças. E essa palavra nos mostra então o nível de chateação que Jesus ficou com os seus discípulos, porque eles não entendiam, para eles não era normal que o mestre quisesse então que aquelas crianças permanecessem perto dele. A gente precisa sempre dizer para as nossas crianças: você pai, você mãe, olhe para o seu filho agora e diga: meu filho, você é muito amado por Jesus. Você é muito amado por Jesus. Às vezes a gente perde uma geração porque eles não entendem isso. Eles são muito amados por Jesus. Jesus fica muito indignado quando ele vê o que os discípulos estavam fazendo. Jesus está sempre perto de você. Queria dizer isso para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Jesus está sempre perto de você. Essa frase foi a frase que acompanhou o nosso drive-thru da alegria. Jesus está sempre perto. Ele está sempre perto. E quando ele diz isso, quando ele fica indignado, ele vai dizer para os seus discípulos: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. Por quê? Porque o reino de Deus é deles. Não as impeçam, porque o reino de Deus é deles. Nós temos que ser também esse elo de aproximação das crianças de Jesus. Quantas crianças nós já levamos a Jesus? Quantas pessoas nós já levamos a Jesus? Lembro sempre de uma história que ouvi falar há muito tempo atrás sobre uma igreja que houveram duas conversões. Uma criança e um adulto. Aí o pastor daquela igreja, quando pegou o microfone, disse: hoje nós tivemos uma conversão e meia. Aí os irmãos ficaram olhando um para o outro, imaginando que uma conversão tinha sido a do adulto e a meia conversão a da criança, né? E aí o pastor pegou no microfone e disse: olha, eu sei o que vocês estão pensando, mas eu estou aqui para dizer que a conversão inteira foi a conversão da criança e a meia conversão é a conversão do adulto. E a igreja ficou se perguntando por quê. E ele disse: a conversão inteira é a da criança, porque ela tem toda uma vida para servir a Jesus aqui. O adulto, quando se converte, ele tem o restante da vida, a metade da vida, para servir a Jesus. Quando nós conseguimos aproximar crianças de Jesus, nós temos toda uma geração, toda uma vida para servir Jesus. Veja como isso é importante, como nós como igreja precisamos trabalhar para a conversão de crianças, porque isso pode mudar toda uma geração. Se eles começarem a fazer a diferença enquanto são crianças, na vida adulta vão continuar, na velhice vão continuar a fazer diferença, vão continuar a mudar a vida de pessoas que estão ao redor. Eles vão ter muito mais tempo para servir a Jesus. E Jesus diz: não impeçam as crianças de virem a mim, não as impeçam. A primeira coisa que eu lembrei para os irmãos é que a nossa seriedade como discípulos de Jesus não deve ser barreira para as novas gerações. A segunda coisa é que nós devemos sim aproximar crianças de Jesus.
aproximar crianças de Jesus. É interessante que Jesus faz uma reviravolta nesse texto. No início, as crianças estão sendo colocadas para fora, estão sendo tiradas da presença de Jesus, como se não tivessem nenhum valor, mas vem Jesus e faz uma reviravolta nesse versículo 14, quando termina dizendo: pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a essas crianças. Esses que vocês queriam colocar para fora, o reino de Deus é deles. O reino de Deus é de todo mundo que se assemelha a eles. De fato, eles têm mais primazia, têm mais prioridade, porque o reino é de quem é como eles, não é como vocês. E aí a gente precisa então perceber que Jesus coloca um valor extremo, e a gente precisa reconhecer esse valor. E no versículo 15, Jesus diz assim: digo a vocês que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Mais uma vez ele faz essa mudança de valor e agora coloca as crianças como sendo o exemplo que devemos seguir. Mas por que Jesus faz isso? Não é? Quais são as qualidades que uma criança tem, que todos nós devemos ter no decorrer da nossa vida? Quais são as qualidades que nós, como adultos, já abandonamos da vida de criança, que não deveríamos ter abandonado? Por que devemos ser como crianças? Para poder fazer parte, viver o reino de Deus. E para isso eu, pesquisando, pego um pouco do que disse William Barclay, né, um teólogo escocês, que escreveu muito a respeito das Escrituras, né, e ele faz algumas coisas, ele traz alguns apontamentos, né, que nos mostram por que Jesus valorizava tanto as crianças e por que Jesus deu tanta importância. Ele traz 4 pontos. Né? No primeiro ponto, ele diz que temos que ter a humildade da criança. A criança ainda não aprendeu sobre posição, sobre orgulho, sobre prestígio. E às vezes no decorrer da nossa vida, em nossa caminhada diária, nós nos tornamos orgulhosos, presunçosos, não somos mais humildes, não temos mais a capacidade nem a vontade de servir os outros. Nós temos que parecer com a criança porque toda criança é humilde, sim, isso é um fato, e essa humildade precisa acompanhar as nossas vidas. A criança, ela ainda não descobriu nem a sua importância. E Jesus nos chama para isso. Essa humildade que deve acompanhar as nossas vidas. Ele mesmo, a sua palavra nos diz, lá em Filipenses, no capítulo 2, quando vai falar sobre a kenosis, que é o esvaziamento de Deus, ele mesmo não usou por usurpação, que ser igual a Deus devia ser algo que ele devia se apegar, mas se tornou servo, se humilhou e morreu aquela morte de cruz, em nosso lugar, em nosso favor. A humildade de Cristo fez com que ele morresse em nosso lugar, tomando as nossas dores. Esse ponto da humildade da criança deve acompanhar a vida de todo cristão. Por isso que Jesus disse: o reino de Deus é dos que são semelhantes às crianças. São das pessoas humildes, são das pessoas que não pensam nada a respeito de si. Elas sabem que são apenas servos do Deus vivo. São essas pessoas que se parecem com Jesus. São essas pessoas que vão habitar o reino de Deus. Pessoas orgulhosas, pessoas presunçosas estarão fora. Quando olhamos as Sagradas Escrituras e percebemos lá Adão e Eva, quando eles acham que era possível se tornar igual a Deus, e por isso comem do fruto proibido, porque a serpente disse: no dia que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a Deus.
conhecedores do bem e do mal. E é essa vontade, esse orgulho, isso que vai tomando conta do coração de Adão e Eva, que faz com que eles possam consumir, né, esse fruto e pecar perante Deus, pecar diante de Deus. O orgulho é uma marca daqueles que não vão habitar o reino de Deus, porque o reino de Deus é dos que são semelhantes a uma criança. Mas a criança, ela tem uma outra coisa que nos chama a atenção e que Barclay comentou, é que tem a questão da obediência. A criança, eu sei que a obediência é algo que muitos pensaram não, mas eu conheço muita criança que é desobediente, eu já vi, ou meus filhos já foram muito assim. Eu sei que você pode estar pensando isso, mas é meio que paradoxal que, apesar da criança desobedecer, ela está numa fase de processo de aprendizado de obediência. O certo é que ela vai obedecer, mas como se isso fizesse parte de um processo de aprendizado. Por isso, quando Barclay colocou aqui a obediência da criança, eu pensei mais sobre a nossa capacidade de aprender, a obedecer. Porque quando vamos envelhecendo, a gente acha que já sabe de tudo, a gente acha que já domina tudo e que a gente não precisa mais aprender, e muito menos obedecer. É por isso que quanto mais o tempo vai passando, a nossa vontade de aprender vai diminuindo. E na vida cristã, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente aprende, agora mais disposto a gente tem que estar a obedecer aquilo que a palavra nos diz. E às vezes a nossa idade, o nosso muito tempo de estrada, a nossa experiência, né, onde muitas vezes é não, mas sempre foi assim, nos impede de aprender a obedecer aquilo que o Senhor está nos mandando. E a criança, ela tem essa disposição. Ela tem essa disposição da obediência. Mesmo que por algumas vezes ela desobedeça, mas desobedeça nesse processo de aprender o que é sim e o que é não. Que é diferente de muitas das vezes nós como adultos, não é, temos essa ideia e essa famosa frase que nos cerca, que é: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem muita gente que é assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A criança não, quando ela aprende o que deve fazer, ela vai fazer. No processo de aprendizagem pode ser que ela desobedeça, mas o normal é que ela está aprendendo a obedecer. Isso deve acompanhar a minha vida e deve acompanhar a sua vida. A terceira coisa que Barclay coloca é que temos que perceber também o nível de confiança de uma criança. E aí ele divide em duas óticas esse nível de confiança: na aceitação de autoridade, né, e a confiança que ela deposita na pessoa. Essa primeira parte da aceitação de autoridade que toda criança tem é essa aceitação de autoridade do seu pai. De quando uma criança olha para o pai, ela imagina, ela pensa que o pai sabe de tudo, que o pai é um super-herói, que o pai nunca vai deixar faltar as coisas, e ela confia. Mas na nossa caminhada de vida parece que a gente perde isso com Deus. Parece que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente começa a duvidar, mais a gente começa a dormir preocupado, mais a gente começa a perder nossas noites de sono, porque a gente parece que não confia mais no nosso Pai Celeste. É por isso que das crianças é o reino e os que se assemelham a elas é o reino, porque eles confiam em Deus, eles confiam nesse Pai amoroso que nunca vai abandonar, que nunca vai decepcionar. Essa confiança toda criança tem no seu Pai. Todas as vezes que digo para minha filha, para ela pular, que eu vou segurar ela no braço, por mais que ela não saiba nem pular direito ainda, mas ela se joga. Porque ela sabe que o papai está ali, que a mamãe está ali para segurar ela.
E quantas vezes a gente não duvida, a gente não tem certos receios, quando a gente ouve a voz de Deus nos falando ao nosso coração, dizendo aquilo que nós precisamos fazer e muitas das vezes não fazemos. Essa confiança ela precisa ser restaurada em nosso coração, a confiança no Pai eterno. Mas também quando ele fala sobre essa confiança que a criança deposita, não só no Pai eterno, mas também nas pessoas, é que jamais uma criança pensa primeiro o mal do outro. Ela sempre pensa aquilo que é bom. Uma criança, ao ver um estranho, se ela tiver com o sapato desamarrado, ela vai dizer, você pode dar um nó no meu cadarço? Ela não vai pensar nos perigos, quem é essa pessoa, o que essa pessoa pode me fazer. Ela espera sempre o melhor do outro. Nós precisamos disso também nas nossas vidas. Uma criança, ao ver outra criança jogada no chão, ela vai lá saber o que aconteceu. Ela não vai primeiro suspeitar que aquilo pode ser uma emboscada. Não. Ela vai ajudar. E quantas das vezes nós não retiramos a nossa mão de ajudar o outro por achar que pode ser uma enganação, uma falcatrua, alguma coisa errada? Eu sei que nós temos que ter cuidado sim, mas não podemos perder essa pureza do nosso coração, essa confiança em Deus e confiança também nas outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos confiar apenas na palavra do nosso irmão, principalmente do nosso irmão de fé, o nosso irmão que segue a Cristo. Mas eu sei, meus irmãos, que quanto mais o tempo vai passando, as nossas experiências, elas vão trazendo outras realidades sobre a nossa cabeça, mas esse é o nosso desafio, é aprendermos a confiar em Deus e confiar uns nos outros. Porque certamente nós podemos sim fazer muito pela vida das pessoas que estão ao nosso lado. E uma quarta coisa que ele coloca sobre a criança é que a criança ela tem uma memória de curto alcance. Não é? O menino ele ainda não aprendeu, a criança ainda não aprendeu a experimentar sentimentos de vingança, sentimentos de rancor. Não é? Quando uma criança é tratada sem justiça, ela não vai ser injusto por conta disso com outras pessoas. Ela esquece do fato completamente. Até quando você vê uma criança brigando com outra criança, no mesmo dia, se possível, eles vão jogar bola junto e às vezes os pais ficam brigados por anos. Essa memória de curto alcance tem que estar também na nossa vida. Nós precisamos perdoar mais, esquecer os problemas passados. Entender, sim, que precisamos resolver várias coisas, é verdade. Se um irmão tem um problema com você, resolva, mas não guarde isso. Não fique carregando esse fardo por toda a sua vida. Jesus nos mostra que temos que ser como crianças, se quisermos entrar, se quisermos herdar o reino de Deus. É muito interessante, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Se essas qualidades de confiança, obediência, memória de curto alcance, a humildade não estiver em nossos corações, em nossa vida diária, de forma nenhuma entraremos no reino de Deus. O reino de Deus não é lugar para pessoas que não confiam em Deus, não é lugar para pessoas que carregam rancor, não é lugar para pessoas desobedientes. Nós temos que aprender a obedecer e obedecer, como uma criança faz no seu processo natural. A gente continua fazendo isso todos os dias. Nós precisamos aprender muito com as nossas crianças, porque eles têm muito a nos ensinar e a nos relembrar, porque todos nós um dia já fomos uma criança e a gente já passou por esse processo, mas parece que a gente esqueceu de muita coisa. Mas eu também queria lembrar aos irmãos que o final desse texto, Jesus pega essas crianças, coloca essas crianças em seus braços, impôs as mãos sobre elas e as abençoou.
Jesus usou aquelas crianças como exemplo dos cidadãos do reino dos céus. Se você vai morar no céu, você tem que ver o quão parecido com uma criança você é. Quantas vezes no seu dia a dia você tem gastado perdoando pessoas, aprendendo do Senhor, obedecendo ao Senhor, dependendo do Senhor, confiando no Senhor? E quanto tempo da sua vida você tem se desesperado, feito inimizades, tem sido orgulhoso? Sabe, essas coisas elas devem estar fora da nossa vida, devem estar fora do nosso dia a dia, para que sejamos também tomados nos braços, assim como essas crianças foram. Jesus tomou essas crianças nos braços e as abençoou. Agora pense comigo o que é estar nos braços do autor da vida. Pense comigo o que é estar nos braços do Deus onipotente, onipresente, onisciente. Aquelas crianças estavam no lugar mais seguro do mundo. O Senhor pegou aquelas crianças, colocou em seu colo e as abençoou, nos mostrando que Jesus tinha tempo para cuidar das crianças. Por isso eu queria terminar essa nossa pequena reflexão nesses textos, pedindo para você, pai, você, mãe, que agora está com seu filho, ou talvez seu filho esteja no quarto jogando videogame, fazendo outra coisa, que você chamasse o seu filho para perto de você agora. E eu queria pedir a você que você abençoasse o seu filho, abençoasse a criança que está com você. E você vai repetir comigo aquilo que a palavra do Senhor nos diz em Números, no capítulo 6, do versículo 24 ao 26. Isso é a bênção araônica, e eu queria que você abençoasse o seu filho como um discípulo de Jesus, como alguém que representa Jesus na vida do seu filho nesse momento. Se possível, coloque até ele no seu colo, né? Assim como Jesus fez. Abençoe o seu filho e diga comigo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Como nós precisamos aprender a abençoar os nossos filhos, as nossas crianças. Como nós precisamos ser como Jesus, ter tempo para elas, para sentar com elas, para sorrir com elas e para abençoá-las. Não sei se todos fazem isso, mas já é de muito tempo e na minha cidade é muito comum os filhos pedirem a bênção aos pais, né? E com o tempo isso ficou abreviado e fica só bênção, né? Então a criança diz para o pai: bença pai, ele: Deus abençoe meu filho, Deus te dê juízo, te dê saúde. Como seria lindo se todas as nossas crianças fossem acostumadas a pedir a bênção do pai, a bênção da mãe. Porque nós precisamos sim proferir palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos. E com certeza o Senhor estará abençoando, guardando, cuidando. São coisas simples assim, mas que os discípulos eles queriam afastar as crianças disso. Mas Jesus coloca cada uma delas no colo e as abençoa. Queria concluir essa mensagem então dizendo que a ideia do Peter Pan que eu falei lá no início é sempre uma ideia de uma eterna brincadeira, mas que não é sobre isso que Jesus falava com seus discípulos. Ele falava sobre umas características que todos nós precisamos carregar e que uma criança tem e tem muito a nos ensinar. Jesus está sempre perto de cada um de nós, criança, jovem, adolescente, adulto, que possamos ser cada vez mais semelhantes a uma criança, que o nosso coração tenha essa disposição sempre de se alegrar com as coisas que o nosso Pai nos proporciona. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e que você possa ter abençoado o seu filho hoje, através dessa ação de colocar as suas mãos sobre a vida dele e ler para ele essa bênção que está lá no livro de Números, capítulo 6, 24
a 26. Eu acho muito lindo esse texto. Vou repetir mais uma vez com você. Se não deu tempo de chamar o seu filho, chame ele agora e diga para ele que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. É isso que nós queremos para as nossas crianças, para a nossa família e para a nossa igreja. Que o Senhor te abençoe. Amém. Quem pintou
Chegamos ao final de mais um culto, agradecidos a Deus por tudo que Ele falou ao nosso coração e com certeza todos nós podemos descansar nesse Deus poderoso, nosso Pai, que cuida de cada um de nós como o Pai cuida sim de uma criança. Que os aspectos da vida de uma criança, esses aspectos positivos que ressaltamos, possa fazer parte das nossas vidas, do nosso dia a dia. E nós queremos agradecer a você por ter cultuado nessa noite ao Senhor junto com a gente e te dizer que logo mais estaremos em nossa live para mais um momento de oração pelos pedidos, de agradecimento a Deus, compartilhar mais um pouco com os irmãos da palavra do Senhor e com certeza mais bênçãos de Deus para a nossa vida. Que Deus continue abençoando a sua vida e vamos orar encerrando esse culto. Pai querido, muito obrigado a Deus pela vida de cada um aqui. Que a tua bênção continue, Senhor, sobre o nosso lar. E muito obrigado a Deus, porque podemos te chamar de Pai. Senhor, nos dá um coração, ó Deus, puro diante de ti. Pai, renova em nós a nossa confiança, a nossa fé, a nossa certeza de que o Senhor vai suprir tudo e que tenhamos um coração ensinável, Senhor, para aprender cada vez mais de Ti, Pai Santo. Continua a falar aos nossos corações e agora que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.